Oi, galerinha, professora Tanay aqui para mais uma aula de redação e nesta aula nós vamos falar sobre o Enem. Então, na nossa última aula de Enem, nós falamos sobre as características gerais dessa prova. E agora a gente vai falar sobre as competências de correção. Como eu falei para vocês, como eu combinei com vocês, nós vamos ter uma aula para falar de cada competência de correção do Enem. São 5 competências ao todo. E cada uma vale até 200 pontos. Então, você tem até 200 pontos para ganhar em relação a cada uma das competências para tirar o tão desejado 1000 na redação do Enem. E a questão é, por que eu vou falar para vocês de cada uma das competências? Eu vou falar com vocês sobre essas competências, na verdade, porque eu sempre costumo dizer para as minhas alunas, para os meus alunos, que os primeiros corretores das redações são vocês. Ou seja, vocês fazem o texto e claro que vocês leem o texto. Mas mais do que ler o texto, é preciso que vocês também tenham condições de corrigir essa redação, de perceber onde que vocês vacilaram mais. Então o ideal é que vocês cheguem num nível em que vocês fazem o seu texto, vocês olham para o texto e pensam, putz, aqui eu mandei mal, aqui eu errei, aqui eu vou perder nota. E aí consigam corrigir. Por isso que é muito importante ter conhecimento de cada uma das competências pelas quais vocês são avaliados e avaliadas. Porque assim vocês já imaginam, vocês já deduzem, vocês já têm uma ideia do que pode acontecer na nota. E aí é muito interessante, porque às vezes, quando muitos alunos falam comigo, eles falam assim, olha, Tanay, eu já sei que aqui eu errei, mas não deu tempo de arrumar, não consegui passar limpo, eu vou deixar assim mesmo, pode brigar comigo. Por quê? Porque essas pessoas criaram uma consciência de cada elemento que é importante para tornar o texto bom, para chegar cada vez mais perto da nota 1000 ou no 1000. E a primeira competência pela qual vocês são avaliados é a norma padrão. A questão é o que é essa tal da norma padrão? Gente, é uma das partes mais, assim, que mais causam receio na galera, tá? Que é nada mais, nada menos que gramática, tá? Então aqui nós estamos falando de gramática. Por isso que eu falei que é algo que gera bastante receio na galera. Porque aquela sensação assim, putz, eu sempre tenho algum erro de gramática, eu sempre acabo cometendo algum deslize gramatical. Então o que eu fiz? A gente vai trabalhar essas competências com base não só no manual da redação que vocês recebem um mês antes de fazerem o Enem. Porque assim, lá no site do INEP, eles colocam alguns documentos para vocês. Inclusive, é muito importante que vocês fiquem antenados a esse site, que vocês fiquem de olho nesse site, não só para verem as datas importantes, ou para fazerem a inscrição de vocês, ou para acompanharem a inscrição de vocês. É importante que vocês fiquem de olho nesse site também, para vocês darem sempre uma olhada nesses documentos. Porque lá tem documentos, por exemplo, todo um edital explicativo de cada uma das provas, tá? Então tem todo o conteúdo programático, tudo que vocês têm que estudar para conseguirem fazer as provas de todas as disciplinas. Nesses documentos tem lá o manual da redação, que eles disponibilizam normalmente um mês antes da prova acontecer. E na edição da pandemia, o que aconteceu é que eles disponibilizaram para vocês, candidatas, para vocês, candidatos do Enem, o material que os corretores usam. Ou seja, os corretores eles são selecionados e eles fazem um curso com uma duração de mais de 6 meses. E a cada semana, esses corretores recebem um material referente às competências de correção, que são essas competências que eu vou trabalhar com vocês. Então, nesse material é bastante longo, bastante denso, embasado em grandes teóricos da produção textual. Os corretores fazem a leitura desse material, que é bem completo, e depois fazem provas semanais também, testes semanais, para irem passando de uma etapa para outra, para finalmente lá, ao final do processo todo, serem corretores das redações de vocês. Então, é um processo bem aprofundado. E nesse processo bem aprofundado, existe esse material, essa apostila. O que aconteceu lá na pandemia, né? No começo, assim, da pandemia,
quando o INEP percebeu que os alunos estavam com essa dificuldade de acesso ao ensino, todas as dificuldades referentes à educação, além das outras anteriores, eles decidiram disponibilizar esse material para vocês. Então, vocês agora têm acesso ao material que os corretores usam para treinar, para corrigirem a redação do Enem. Então, olha que bacana. Quem tiver com tempo, quem tiver com paciência de ler todas aquelas páginas, tem tudo isso disponível no site do INEP. Se vocês quiserem dar uma olhada, é só digitar assim, ó, no famoso Google, né? Coloquem a procura assim, Manual dos Corretores Enem. E aí vocês já vão achar o site onde tem isso disponível para vocês, bem certinho, no endereço certinho. É só fazer download, que tem lá uma apostila para cada competência. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque tem gente que conseguiu organizar o seu tempo de estudo e conseguiu encaixar nesse tempo de estudo esse aprofundamento. E aí, de repente, vocês podem dar uma olhada. Não precisa, de repente, ler todo ele. Mas, às vezes, olhar que no meio do material tem alguns exemplos de redações. Então, tem trechos nesse material que mostram o que foi bom, o que foi ruim, o que fez zerar a competência 1, por exemplo, o que fez tirar 200 na competência 1. Então, em cada uma dessas apostilinhas, eles vão analisando características, eles vão analisando fragmentos de texto, vão analisando redações inteiras. E assim vocês vão pegando as dicas, vocês vão pegando os esquemas, tá? E aí, por que eu tô falando isso pra vocês, né? Pra mostrar que algumas coisas que eu trouxe aqui pra vocês neste slide, elas estão nesse material aí que eu mencionei, tá? Então, são trechos retirados desse material, que no caso aqui é o da competência 1, que é a gramática. Então, vamos olhar comigo o que diz a primeira parte desse material. A primeira competência da matriz de referência do Enem avalia o domínio que os participantes desse exame apresentam em seus textos quanto à modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então é isso aqui que nos é importante, escrita formal da língua portuguesa, tá, gente? Essa avaliação é pautada pelo que dispõe a norma padrão e deve levar em consideração que o domínio dessa norma está estratificado em níveis que contemplam tanto o léxico, que tem a ver com vocabulário, e a gramática, quanto fluidez da leitura, a qual pode ser prejudicada ou valorizada por uma construção sintática ruim ou boa. Então, o que é avaliado? Olha o conjunto léxico, que tem a ver com todo o vocabulário, escolha de registro, e a gramática, as regras gramaticais mesmo e os possíveis desvios que são cometidos, certo? Tudo isso aqui, as duas coisinhas, contam para a fluidez do texto. Então, cada escolha que vocês fazem na hora de escrever, cada escolha que vocês fazem tem a ver com a fluidez do texto. Pode prejudicar ou pode ajudar essa fluidez. Continuando ainda num trecho, né? Olha a proposta de redação, como é que ela é, o que ela aponta pra gente dentre tantas coisas. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo em modalidade, isso aqui a gente destacou, né, lá no material, em modalidade escrita formal da língua portuguesa, sobre o tema manipulação do comportamento do usuário. O foco pra gente aqui tá que eles já exigem na proposta, nesse comando, né, chamamos de comando. Então, eles já exigem na proposta, no comando, que seja um texto em modalidade escrita formal da língua portuguesa. Como nós vimos no slide anterior, isso significa o quê? Significa, então, cumprir com a norma padrão. Então, olha só, a norma padrão, eu tenho a linguagem culta e a linguagem coloquial. A linguagem culta, ela pertence à norma padrão. A linguagem culta, então, é o respeito às regras, olha aqui, normas, regras gramaticais. Ou seja, aqui vocês têm que respeitar essa norma, essa regra, esse meio formal e culto de escrever. Quais são os elementos que vocês, então, têm que levar em consideração, já que tem que respeitar essa norma padrão, já que tem que respeitar o que, então, as gramáticas oficiais, as gramáticas normativas. Então, sendo assim, olha só, primeira coisa que vocês têm que pensar, né? Estrutura sintática. O que é a sintaxe?
A sintaxe é a construção, olha só, a construção sintática da ordem dos termos de uma oração. É a ordem em que vocês colocam as palavras na frase de vocês, por exemplo, para gerar essa fluidez da qual se fala. Então, os corretores são orientados a observarem, primeiro, a estrutura sintática, que tem a ver com a sintaxe, então, com a ordem dos termos, com a escolha das palavras, com a questão mais gramatical mesmo de concordância, certo? De regência. E depois os desvios, que são mais de ordem de acentuação, ortografia, certo? Então, assim, nós temos esses dois blocos que os avaliadores, que os corretores vão dar ênfase, vão observar. E aqui um detalhezinho, né, para tirar os 200 pontos, porque muita gente se questiona assim, tá, mas o que eu faço para tirar 200 pontos nesse critério, né? O que eu preciso para conseguir esses 200? Olha, gente, basicamente, tem gente que pensa assim, meu Deus, então para tirar 200 eu não posso errar nada na dica de nada da gramática, tipo assim, 0 erros, mas todo mundo comete deslizes gramaticais, acontece, mas existe um limite, certo? Então, olha só, para tirar 200 pontos, você pode ter, no máximo, uma falha de estrutura sintática na parte de regência, escolha de ordem de vocabulários, e no máximo 2 desvios. Então, 2 desvios entraria no máximo ou 2 erros de ortografia, ou 2 de acentuação, ou 1 de acentuação e 1 de ortografia, e por aí vai. Então, na verdade, quantos erros vocês podem, no máximo assim, quantos erros vocês podem ter para conseguir ainda garantir esses 200 pontos? 3 erros. Mais do que isso, você começa a perder pontos. Muita gente pergunta assim, tá, mas daí quantos pontos eu perco? Se você tiver o 4º erro, aí você começa a perder. A gente perde de 40 em 40. Então, em bloquinhos de 3, né, errou 4 coisas, perde 40. Errou mais 4, perde mais 40, tá? Então, é assim que é feita essa correção gramatical. A questão aqui, então, é como que eu faço para reduzir o meu índice de erros, né? Antes de dar essa super dica para vocês, eu vou ver mais uma parte do material do corretor que está disponível para vocês. Uma estrutura sintática convencional pressupõe a existência de determinados elementos oracionais que se organizam na frase e garantem a fluidez da leitura e a apresentação clara das ideias do participante, organizadas em períodos bem estruturados e completos. Então, olha só, na parte sintática, na parte de sintaxe, nós temos que pensar em organização, fluidez de leitura, clareza de ideias. É com isso que a gente tem que se preocupar. Se a gente organiza numa boa ordem, se a gente organiza bem certinho, se a gente tem uma frase direta, ordem direta, sujeito, verbo, predicado, complementos, isso dá fluidez. Por isso que aquele monte de inversão dos termos da ordem dos termos de uma oração pode gerar confusão. Porque normalmente o que acontece? Na cabeça de vocês vai fazer o maior sentido. Claro, né, gente? Foram vocês que escreveram a frase. Então, às vezes acontece o que a gente chama de fluxo de consciência. O que é o fluxo de consciência? É você simplesmente ter uma ideia e já colocar no papel. Tem outra ideia e já coloca no papel. E assim por diante. E aí, consequentemente, isso gera o quê? Um fluxo, uma ordem direto da consciência de vocês, sem uma revisão que perceba que está um pouco confuso. Então, cuidado com isso, com aquela ideia que você teve mirabolante que você já tacou no papel. Não, você pode ter uma ideia mirabolante, mas anote essa ideia em tópicos, porque depois que vem essa enxurrada de ideias, você respira fundo, você olha para esse tópico e você constrói uma frase que vai fazer sentido para o seu corretor. Essa frase ela não pode fazer sentido só para você. Por isso que às vezes, quando a gente deixa o texto com alguém, né? Lê o meu texto para mim e a pessoa fala, achei confuso. Não é recalque da pessoa, tá? Não precisa recalcado, lê o meu texto e não gostou. Não é isso. Talvez seja um pouco, mas presta atenção quando o seu amigo do peito falar isso para você e você pensar assim, tá, mas eu entendi tudo que eu falei, para mim faz todo sentido. Por que para ele não faz? Porque você jogou num fluxo de consciência da sua consciência. Então, cuidado. Tá tendo aquela lampadinha acendendo, a cabeça tá explodindo de ideia. Ao invés de... parece que tá psicografando.
você vai baixar a cabeça, vai fazer uma lista, vai fazer um mapa mental, vai botar as ideias pontualmente na folha. E só depois você constrói uma frase com essas ideias, porque aí você tem que organizar, é quase um quebra-cabeça, ok? Continuando aqui na orientação, os textos com falhas relacionadas à estrutura sintática geralmente apresentam períodos truncados, justaposição de palavras, ausência de termos ou excesso de palavras, de elementos sintáticos. Pode haver ainda a presença de um ponto final separando duas orações que deveriam constituir um mesmo período, que é isso que gera um truncamento. Ou ainda uma vírgula no lugar de um ponto final que deveria indicar o fim da frase, que seria a justaposição de ideias, o que interfere na qualidade da estrutura sintática. Então, olha só, excesso de palavras, ponto final no lugar errado, vírgula no lugar errado, tudo isso pode prejudicar a estrutura sintática, tá? Então, faz parte muito da pontuação. O que estava falando ali anteriormente, então, truncamento de períodos, gente, como eles mencionaram aqui, ó, o truncamento de períodos, duas orações separadas quando deveriam estar numa mesma frase. Então, aqui, orações separadas. Cuidado com isso. Vocês têm que revisar aquele conteúdo de orações, tá? Orações subordinadas, tudo isso aqui entra nessa parte. Cuidado para vocês não separarem uma frase inteira em duas orações. Cuidado com isso, porque isso prejudica a compreensão. Justaposição de orações ou períodos. Então você vai lá e coloca um ponto. Desculpa, você coloca lá uma vírgula quando deveria ter um ponto final. A frase acabou, mas você colocou uma vírgula juntando com outra ideia, daí ficou justaposto. É como se você estivesse enfiando uma coisa em cima da outra, tá? Eu vou colocar aqui uma expressão para resumir. Frases longas. Isso aqui, as frases longas podem gerar essa sensação aqui, podem gerar essa situação aqui. Quantas linhas vai ter que ter uma frase? No máximo 3 linhas. Cuidado para não escreverem com mais de 3 linhas. Por quê? Porque vai ficando longa, a frase vai ficando longa e o corretor começa a se perder, você se perde também. Às vezes, a frase muito longa acaba gerando até problemas de concordância, porque você já nem lembra mais o que você colocou lá no começo. Então, quando você faz você coloca essa vírgula no lugar de um ponto final para encerrar uma ideia, você faz essa justaposição, você vai enfiando ali ideias uma por cima da outra, parece uma confusão. Isso acontece muito em frases longas, certo? E a outra questão, às vezes, é que você usa palavras demais, preposições demais, ou não usa. Isso trava também a compreensão do texto, trava o que eles falam tanto em sintaxe, que é a tal da fluidez do texto, certo? Aí, o corretor tem essa tabelinha aqui para dar uma olhada o que entra em gramática, num geral, em todos os desvios. Então, olha que fofinho o Enem, eles não chamam de erro, eles chamam de desvios. Dei uma deslizada, dei uma desviada da regra, você não está errando. Eles se importam muito com essa questão desse estigma, né, de tomar cuidado para a gente não sair dizendo, ah, você errou, certo? Então, são desvios. Na convenção da escrita, ou seja, o que é uma convenção da escrita? Na regra que existe em relação à escrita, entra o quê? Acentuação, ortografia, o uso de hífen, o uso correto de maiúsculas e minúsculas e o uso correto de separação silábica. Quando acontecer, por exemplo, gente, esses casos aqui, ó, de acentuação e ortografia, se por acaso vocês não lembrarem se uma palavra tem ou não acento, como que se escreve, façam o seguinte na hora, ao invés de ficarem matutando para tentar lembrar, troquem por um sinônimo. Por quê? Porque às vezes a gente se esforça um monte para tentar lembrar, fica lá matutando, ah, eu acho que é assim, tô tentando lembrar visualmente da palavra, eu olhei para ela, parece que é assim que se escreve, hein? Às vezes a gente se sente assim e tenta lembrar visualmente, quem nunca? Então na hora, ai pior, né? Daí às vezes acha que lembra e errou. Para evitar isso aqui então, não lembrou de jeito nenhum, por nada, troca por um sinônimo. Não tem essa, gente, não tem essa de ficar insistindo, não sejam teimosos. Eu sou super teimosa, moral, né? Moral zero. Eu tô aprendendo a não ser teimosa, porque se eu tivesse lá, eu ia ficar teimando até lembrar e ainda ia correr o risco de errar. Mas hoje eu já sei que o ideal é não perder tempo com isso e ganhar tempo para outras coisas, então troquem por um sinônimo, tá? Hífen, cuidado aqui. O hífen,
Existem palavras que têm o hífen, então se vocês esquecerem de colocar o hífen, para separar esses dois termos, você tem um desvio, tá? Então, você é contado como um desvio. Lembrem sempre, vale aquela revisada do uso de hífen, também de acordo com o acordo ortográfico, tá bom? Já junto com a correflexão de separação silábica, translineação, você tem que passar de uma linha para outra. Às vezes está chegando no fim da linha e tem que fazer a separação silábica. Não esqueçam, lembrem-se sempre que chegou no final da linha, não vai caber toda a palavra, deixa a sílaba ali, as sílabas que couberem, e bota o tracinho do lado da palavra e passa para baixo. Vamos supor aqui, vou fazer um desenho aqui para você, tô chegando no fim da minha linha, e eu estou escrevendo a palavra casa, só coube a sílaba K. Eu coloco um traço do lado e continuo escrevendo aqui, ó. Então, olha aqui comigo. O tracinho vai do lado, tá? Caso não haja espaço para fazer esse tracinho do lado, você pode fazer embaixo também. Também existe essa opção, certo? Cuidado para não fazer ele em cima e fazer torto e parecer um acento. Agora, tem que ter a separação silábica para fazer essa translineação, essa passagem de uma linha para outra. E esqueceu de colocar o traço é considerado um desvio, então lembre sempre. Uma outra coisa que também é considerada desvio é quando você erra a separação silábica. Você errou a junção das sílabas, isso também vai contar como desvio. Por que eu juntei essa explicação com essa? Porque às vezes você escreveu a primeira parte da palavra que tem hífen na linha de cima e tem que passar para outra. Nesse caso, a regra é a seguinte: tive que separar, tive que fazer a translineação de uma palavra com hífen. Vamos lá, vou fazer outro exemplo aqui, fazer uma folhinha de redação aqui para você com 2 linhas. Eu estou escrevendo arco-íris. E aí só coube o arco aqui e aí eu coloco o íris aqui. Espera aí que ficou meio estranho, só um pouquinho, deixa eu fazer de novo. Tô fazendo a folhinha de redação aqui para vocês, aí eu tô lá escrevendo arco e não vai caber o íris. Eu coloco o hífen aqui e eu puxo o hífen de novo para mostrar que é uma palavra que tem hífen. Então, no caso de palavras que tem hífen, caso você tenha que fazer essa separação aqui, você coloca o hífen aqui e você coloca o hífen de novo aqui, tá? No caso de palavras com hífen. Em maiúsculas e minúsculas, vale lembrar que você tem que usar, por exemplo, letra maiúscula na primeira letra dos ministérios lá na redação. Cabe ao Ministério da Saúde. Esse Ministério da Saúde é o M maiúsculo e saúde maiúsculo. É o nome de uma instituição, de um ministério. Então, se houver o erro, né, no uso, tinha que ter maiúsculo, eu não coloquei, e tinha que ter minúsculo e eu coloquei maiúsculo, você também vai contar como desvio. Se você esquece de colocar Ministério da Saúde, o M e o S em maiúsculo, você não vai ter 2 desvios, você vai ter 1 desvio. Então já acumulei, já tenho 1 desvio pelo conjunto dessa expressão, certo? Isso são convenções de escrita, são regras de como escrever, ok? Na questão gramatical já entra aqui a regência verbal e nominal, concordância verbal e nominal, regras de pontuação que também podem prejudicar a sintaxe. Paralelismo sintático. Vou dar um exemplo de paralelismo. É a mesma construção, é a mesma estrutura da frase, você tem que manter a mesma ideia. Então, exemplo, os brasileiros têm necessidade de alimento e água. O que aconteceu aqui? Necessidade de alguma coisa. Quem tem necessidade de alguma coisa. Então, eu tenho necessidade de água e eu tenho necessidade de alimento. Mas na minha frase, olha como eu falei, os brasileiros têm necessidade de água e alimento. E aqui eu tive um erro, porque eu não fiz o paralelismo. Então, como que eu faço o paralelismo? Os brasileiros têm necessidade de água e de alimento. Eu preciso colocar esse de novamente. Então, muita atenção aqui no paralelismo. Esqueceu de fazer uma vez, já é um desvio, tá? Uso de pronomes. Cuidado com o uso dos pronomes. Pronomes oblíquos, principalmente. Construí-los. Então, cuidado com isso. Muita gente, às vezes, acaba errando o uso e não sabe fazer a referência ao que quis dizer. Deem uma revisada nesse uso dos pronomes. E aquela regrinha que todo mundo tem aquele receio, a crase, sempre vale um pouquinho antes da prova de redação, um pouquinho antes da prova de português como um todo, aquela revisada nas regras de crase para vocês não errarem mais.
Tudo isso entra em desvios gramaticais, esse monte de regrinha, tá? Aqui é um pouco mais light. Por quê? Porque aqui eu tenho a escolha de registro e a escolha de vocabulário. Na escolha de registro entra, por exemplo, informalidade e marca de oralidade. Ou seja, você escrever como você fala. A sociedade precisa de alimento pra. Essa diminuição do para é um desvio na escolha de registro. É uma informalidade, é uma oralidade. Então, cuidado para vocês não escreverem como vocês falam. Cuidado para não escrever como você escreve numa mensagem no WhatsApp, na internet. Ao invés de um porquê, você bota um PQ, uma abreviação. Isso entra num registro, numa escrita errônea. Você tem um desvio porque tem marcas de oralidade, tá? O que seria a escolha vocabular? Acontece direto, tá? Olha aqui. Escolhas lexicais imprecisas. Acontece com muita frequência. A pessoa foi lá e decorou umas palavras bem bonitas. O que aconteceu? Decorou palavras soltas, bem bonitas, porque queria lacrar no vocabulário. Infelizmente, chegou lá na hora e acabou usando num contexto errado. Então, não faz muito sentido. Vou dar um exemplo. Na redação do Enem sobre a manipulação do comportamento do usuário com base nos seus dados virtuais. Teve candidatos que, ao invés de colocarem algoritmo, usaram a expressão logaritmo. Então, não foi bem isso que eles quiseram dizer. Isso acontece aqui como um desvio na escolha de vocabulário. Me confundi, usei uma palavra que não tinha nada a ver. Tá? Então, tudo isso aqui é o que os corretores observam na hora de avaliar a redação de vocês. Lembrando que a parte gramatical é uma das características mais superficiais do texto. Não estou dizendo superficial de raso, estou dizendo superficial porque é aquilo que vai se destacar. O corretor vai bater o olho e vai olhar para aquilo ali direto já. Ele já vai perceber, já vai gritar aos olhos dele. Então, ele já vai notar isso. A questão é, além de estudar gramática, obviamente, uma gramática aplicada ao texto, como que eu faço para reduzir os meus erros? Porque às vezes você se coloca num cenário que é qual? Eu sei a regra, eu sei a ortografia, eu sei a acentuação, eu sei regência, mas chega lá na hora eu erro. Então por que você está errando? Porque você está ansioso, porque você está ansiosa, bateu um nervosismo, bateu essa ansiedade. Então é muito comum. Como que eu reduzo esse índice de erros que eu cometi? Vai fazer o rascunho. Vai lá fazer outra prova, eu já falei isso para vocês, mas eu sempre vou repetir. Vai lá fazer outra prova, faz a prova de linguagens, faz a prova de ciências humanas, ou faz toda ela, sempre de olho no tempo. Volta para o rascunho que você só fez e largou. Aí sim você lê e corrige. Por quê? Porque quanto mais distantes temporalmente desse rascunho, mais vocês vão perceber os erros que vocês cometeram. E às vezes erros que vocês jamais cometeriam se não estivessem numa situação de estresse. Então, quanto mais distantes vocês ficam daquilo que vocês escrevem, quando vocês voltam, mais vocês conseguem resolver algumas problemáticas, mais vocês conseguem identificar esses desvios que foram cometidos. Estou falando isso porque isso é comprovado por estudiosos da área da linguagem, da área da linguística. Então, é comprovado que o estresse faz com que a gente não perceba erros que foram cometidos. Inclusive, às vezes, quando a gente lê meses depois um texto que a gente fez, a gente identifica tanta coisa, a gente percebe que a gente evoluiu, que a gente amadureceu. Por isso, tentem dar o máximo de tempo entre rascunho e correção, tá bom? Assim vocês com certeza diminuem também o índice de erros, ok? Então, gente, esta foi a nossa aula de competência 1 da correção de redação do Enem. Bora revisar as regras gramaticais para vocês tirarem 200 nesse critério de correção, tá bom? Um beijo, galerinha, e até a próxima!